Olá você, sou o Santos, Jorge Santos. Meus amigos, tanto as empresas, pessoas jurídicas, quanto nós, pessoas físicas, têm grande dificuldade quando o assunto é o futuro. De forma geral, muitos ficam vivendo do passado, dos seus sucessos e também dos seus insucessos. E muitos também pensam somente no presente. É lógico que precisamos viver o presente, porque ele representa o agora e rapidamente vira o passado. Mas precisamos planejar o nosso futuro quando não se sabe onde chegar. É impossível definir o modo e o caminho certo para se caminhar. Estamos dando início à série Planejamento Estratégico do Seu Futuro, que é composta por 7 episódios. Sim, 7 episódios. Em função, naturalmente, da grande abrangência e também da importância desse tema, tanto para empresas quanto para nós, pessoas. Neste episódio 1, Planejamento Estratégico do Seu Futuro, aspectos gerais, vamos apresentar a contextualização do tema e a conceituação necessária para o desenvolvimento do planejamento estratégico. Vamos juntos, então? Meus amigos, sem o planejamento não se consegue viver. Imagine uma pessoa que ganhe 5 por mês e gaste 6 todo mês. Tudo se transforma numa grande bola de neve. Cada vez mais o seu descontrole vai aumentando, beirando a loucura. O planejamento não se aplica somente à receita e despesa. Ele deve estar presente em tudo na nossa vida. Nosso objetivo nessa série é falar sobre o planejamento estratégico, muito desenvolvido por empresas, mas também indispensável a nós, pessoas. Recomendamos que você assista, está sendo projetado para vocês aí na tela, também aos outros episódios da série Planejamento Estratégico da Sua Vida. Meus amigos, durante muitos anos da minha vida, tive a oportunidade de implantar o planejamento estratégico em mais de 50 empresas de pequeno, médio e grande porte. Para tanto, foi necessário a elaboração de uma metodologia com a descrição do passo a passo a ser seguido, de forma a possibilitar a todos os intervenientes, o entendimento de como o processo seria desenvolvido. Naturalmente, com a evolução da tecnologia, já estão disponibilizados vários aplicativos para o desenvolvimento do planejamento estratégico de forma online, remota. Entretanto, a experiência demonstra que o fator presencial é fundamental para que haja interação, integração e maior comprometimento com
o planejamento estratégico. Em função da importância do tema e da sua complexidade, e ainda da grande quantidade de métodos e ferramentas necessárias para a aplicação da metodologia, trataremos o planejamento estratégico do seu futuro como uma série, constituída por 7 episódios. Nesta videoaula, apresentamos o episódio 1, Planejamento Estratégico do seu futuro, aspectos gerais. Primeiramente, precisamos conceituar o que é planejamento estratégico. Trata-se de um processo estabelecido, periodicamente avaliado e atualizado, cuja finalidade é definir objetivos, metas e estratégias para que algo que se deseja seja atendido a curto, médio e longo prazo. Para sua elaboração, devem ser considerados os seguintes aspectos: a missão, que é a razão de existir, crenças e valores que você acredita e pautam suas ações, e também os aspectos relacionados a oportunidades e ameaças do ambiente interno e externo, e ainda a visão de futuro, aonde chegar. Os objetivos devem ser estabelecidos com abrangência aos níveis estratégico, objetivos de longo prazo, táticos, objetivos de médio prazo e operacionais, objetivos de curto prazo. Outros conceitos importantes: crenças. Compreendem os princípios e dogmas que são considerados verdades absolutas e que orientam os passos, as decisões e a forma que o mundo à sua volta é percebido. As crenças podem ser assertivas e limitantes. As crenças assertivas são pontos fortes de uma organização, de uma empresa, e, portanto, devem ser incentivadas. Já as crenças limitantes, como o próprio nome diz, limitam iniciativas da empresa, né, de qualquer ação dessa empresa. As crenças normalmente estão associadas aos aspectos éticos e morais de uma organização, de uma empresa. Orientam o relacionamento dessa empresa, tanto interno, com os sócios, executivos, gerentes, funcionários, como externos, com clientes, prestadores de serviços, fornecedores e demais partes interessadas no negócio da empresa. As crenças devem ser periodicamente revisadas para garantir a adequação das mesmas às necessidades do mercado, senão a empresa não sobrevive. As crenças podem ser modificadas total ou parcialmente. Exemplos de crenças: respeito a valores éticos, valores cristãos, não selecionar colaboradores progressivos, praticar a austeridade financeira. Outro conceito importante: valores. São premissas que norteiam todas as ações, decisões e comportamento dos acionistas, dos diretores, executivos, gerentes e demais colaboradores de uma empresa. Ao contrário das crenças, os valores não podem ser alterados. Eles são
inegociáveis. Quando se toma decisões ou se materializa comportamentos não alinhados com os nossos valores, altera-se também a nossa essência. Os valores são pensamentos fundamentais em torno dos quais uma empresa foi construída. Exemplos de valores: valorização de todos os colaboradores internos e externos, desenvolvimento profissional para a força de trabalho, respeitar todas as partes interessadas e etc. Crenças e valores, crenças junto aos valores, critérios que orientam as ações, decisões e comportamentos de uma empresa, representam a cultura de uma empresa, ou de uma pessoa, ou ainda de uma sociedade. As crenças e valores devem estar expostas permanentemente naqueles locais em que são tomadas decisões e também no dia a dia da empresa para regular o comportamento da força de trabalho. A missão é a razão de existir de uma empresa ou pessoa. A missão orienta a tomada de decisões no dia a dia da empresa. Orienta também a tomada de decisão quanto aos meios estratégicos a serem adotados para alcançar os objetivos e metas traçados. A missão estabelece balizadores que vão nortear os esforços tanto comerciais quanto operacionais da empresa. Quando a empresa se propõe a desenvolver tudo que surge na sua frente, acaba errando por falta de especialização e gera desvio de foco. Muito bem, a visão de futuro. A visão de futuro é semelhante a um sonho, mas, ao contrário do sonho, ela diz respeito à realidade a ser gerada para a empresa ou para você como pessoa física. Sintetiza onde desejamos colocar a empresa, o que a empresa pretende ser no futuro e em que mercados deseja atuar futuramente. Que serviços ou produtos deseja estar produzindo e comercializando? Como incorporar as inovações necessárias ao seu atingimento? A visão precisa ser clara e desafiadora. A visão, quando definida, funciona como um elemento motivador do processo, uma vez que, mesmo em situações desfavoráveis, todos sabem aonde eles e a empresa quer chegar. A visão de futuro é estabelecida para um período de 5, 10 anos, dependendo da empresa e do planejamento, do processo adotado. Permite estabelecer objetivos e metas anuais que conduzam a empresa ao cumprimento dessa sua visão de futuro. Meus amigos, nos últimos 10 anos, vive-se uma incerteza por conta da velocidade da evolução tecnológica e dos caminhos desconhecidos que podem afetar a vida das pessoas individualmente e também da sociedade como um todo. O que ontem era avanço, hoje nada representa para a estabilidade da sociedade. A era da incerteza foi assim definida no final do século XX em um livro escrito por John
Kenneth Galbraith, chamado de A Era da Incerteza. Esse livro foi publicado em 1977. Trata-se de um economista canadense cujas teorias foram muito relevantes em termos da era da incerteza da economia mundial. Galbraith defendia os valores organizacionais fundamentais para o Estado, a promoção de políticas de cunho social e também a regulamentação da economia. Para tanto, defendia a cobrança de impostos cada vez mais altos para subsidiar os gastos do Estado. Neste período, haviam duas ideologias políticas e econômicas que eram muito antagônicas. Parte do mundo era capitalista e a outra parte socialista ou comunista. Galbraith era o defensor do Estado social, da regulação dos mercados e de serviços públicos suportados por impostos fortemente progressivos. Era também significativamente oposto aos regimes mais favoráveis à ausência de regulação dos mercados, defesa da propriedade privada e visão liberal da sociedade. Nesse contexto, cada regime defendia suas ideias e políticas e o mundo se via diante de estados de direitos completamente diferentes. Além disso, a evolução tecnológica era efervescente e os avanços tecnológicos que ocorriam em anos passam a ocorrer em meses. A nossa situação atual não é muito diferente. Os cenários que se vislumbram são incertezas quanto ao rumo da política, da economia e da sociedade em geral e seus comportamentos e crenças. Países e sociedades antes considerados do primeiro mundo, agora estão totalmente decadentes, com crenças e valores que não configuram mais as suas essências e aspectos culturais. Aspectos relacionados à religião, que antes definiam comportamentos e ações, também deixaram de ser observados. Pode-se dizer que agora estamos realmente na era da incerteza. Nessa realidade, o planejamento estratégico passa a ser fundamental, tanto para as empresas quanto para nós, pessoas. São muitos os benefícios do desenvolvimento do planejamento estratégico. Por exemplo, podemos analisar a situação atual da empresa mediante o conhecimento dos seus pontos fortes e fracos no seu ambiente interno e das oportunidades e ameaças do ambiente externo. Estabelecer a cultura da empresa mediante o estabelecimento da sua missão, crença e valores. Definir objetivos, metas e estratégias para alcançar a situação desejada a curto, médio e longo prazo. Conhecer a situação atual em relação a onde quer se chegar, permitindo que todos os intervenientes tenham também esse conhecimento, possibilitando maior envolvimento e comprometimento para a utilização daquelas práticas e ações de acordo com o que está estabelecido no planejamento estratégico. Agilizar a tomada de decisões em todos os níveis da estrutura organizacional, etc. Para todos os benefícios descritos, foi sempre citada a palavra empresa, mas para nós, pessoas físicas,
os benefícios seriam os mesmos, basta fazer uma adaptação pequena. Imagine que a sua visão de futuro nos próximos 10 anos seja ter uma fazenda no estado de Minas Gerais, na qual você viva com sua família de forma sustentável, desenvolvendo suas atividades profissionais exclusivamente para administrar o dia a dia da fazenda e, naturalmente, gerando todos os recursos necessários para a manutenção sua e de toda a sua família. Pronto. Já tracei o que eu quero daqui a 10 anos. Simples assim. Tudo resolvido. Não, meus amigos. Infelizmente, se você não conhecer a situação atual e o quanto essa visão de futuro está distante para alcançar e ter a fazenda, isso tudo não passará de um sonho. Essa, inclusive, é a diferença entre sonho e visão de futuro. Sonhos você pode ter todas as noites, mas para eles tornarem-se realidade, é necessário transformá-los numa visão de futuro. Se você não fizer nada, daqui a 10 anos você vivenciará a mesma situação atual, gostando ou não gostando. Pode estar um pouco melhor ou pior, dependendo de fatores internos e fatores externos. Esses fatores internos são os seus pontos fortes e fracos, que precisam ser estudados e trabalhados para otimizar a sua visão de futuro. Já os fatores externos são as oportunidades e ameaças cujo acontecimento não dependem de você. É necessário conhecer os possíveis cenários que possam ou não se materializar nos próximos 10 anos. Os cenários, de forma geral, não dependem de você, mas podem ser, de forma geral, previstos, a não ser que sejam coisas inusitadas que venham a acontecer sem nenhuma previsão, como, por exemplo, o Covid. Vou dar um exemplo de ponto fraco e de ameaça externa para a gente poder ter a compreensão desses aspectos. Vamos dizer que um ponto fraco seu é não ter o conhecimento técnico necessário sobre as atividades agropecuárias de uma fazenda. Esse conhecimento é indispensável mesmo que você tenha uma equipe altamente habilitada atuando no dia a dia da fazenda. Por quê? Porque as decisões serão suas, você vai ser o executivo da fazenda. O que precisa ser feito para você adquirir esse conhecimento? O que, quando, como? Tem que definir isso. Será necessário definir o que precisa ser feito, em quanto tempo, definir as estratégias, estabelecer o plano de ação com as metas a serem perseguidas para que daqui a 10 anos esse ponto fraco passe a ser um ponto forte. Por exemplo, uma ameaça externa seria a mudança das leis aplicáveis ao meio ambiente por parte do governo, impedindo, por exemplo, a implantação de novas fazendas agropecuárias. Nesse caso, você ficará restrito a negócios já existentes. Esse cenário pode ou não acontecer, mas lembre-se, não depende de você.
Com relação ao meio ambiente, você precisa estudar os possíveis cenários além desse. São muitos e permanentemente estão em transformação em função dos aspectos atuais relacionados à sustentabilidade. Lembre-se, o que vai acontecer não depende de você, mas é preciso que suas estratégias e ações sejam definidas agora para minimizar esse risco. É tipo assim: se acontecer isso, farei aquilo. Se acontecer o cenário 2, farei aquilo 2. E assim por diante. Perceberam que tanto para uma empresa quanto para você, ou para um grupo de pessoas, a sociedade, o planejamento estratégico é fundamental? Muito bem. A figura que está sendo exposta para vocês ilustra as diversas atividades a serem desenvolvidas e a sequência da realização das mesmas na metodologia para o desenvolvimento do planejamento estratégico. O episódio 2 da série Planejamento Estratégico do Seu Futuro apresenta a descrição das 8 etapas da metodologia. Bem, concluímos. Recomendo que você assista também às demais videoaulas da série Planejamento Estratégico do Seu Futuro, do canal Promoqual Vida, que dão continuidade à abordagem desse tema. Os links estão relacionados na descrição desse episódio 1. Então, essa videoaula te ajudou? Se sim, curta e emita um comentário. Estamos sempre atentos para atender aos seus comentários e solicitações. Todas as semanas, novas videoaulas são publicadas no Promoqual Vida. Se inscreva no canal e acione o sininho para ficar ciente da nossa programação. Desculpe a voz, eu estou um pouco gripado, por isso ficou desse jeito. Obrigado por você ter estado aqui. Grande abraço. Saúde.